Então, eu vou iniciar primeiro com os inversores da GDUI para grandes usinas fotovoltaicas, que estão hoje sendo utilizados módulos de mais alta potência, módulos bifaciais, inclusive, para esse tipo de projeto. Então, a partir do ano passado, 2020, a gente teve uma mudança aí no tipo de módulo, no tipo de sistema de grande porte, de utility scale, que a gente chama. Então, passaram a se aplicar projetos com inversores e com módulos em 1.500 volts CC. Então, aquele famoso módulo 1.500 volts até 2020. O padrão mais popular que se utilizava no mercado eram módulos de 1.000 volts ou 1.100 volts, e agora estão fazendo sistemas de 1.500 volts CC. Então, para isso, você tem que ter um inversor compatível com esse tipo de sistema para viabilizar a instalação. Então, qual que é a solução da GDUI para esse tipo de projeto? É a linha HT da GDUI, que é uma linha de inversores de 100 a 250 kW. Então, são 10 e 12 MPPTs nesse tipo de inversor, e eles são compatíveis, então, com os módulos de alta potência, que o Tony depois vai apresentar para vocês. Então, quando a gente fala de módulo de alta potência, é um módulo ali de 500 a 600 ou acima de 600 watts, e ele vai ter, então, uma corrente mais alta de trabalho. E o inversor precisa ser capaz de absorver toda essa corrente a mais que o módulo vai produzir para evitar um desperdício de energia. Então, se o teu inversor tem um limite de entrada por string de 10 amperes e o teu módulo tem 15 amperes, está jogando 5 amperes fora. Então, 30% da geração do teu módulo está indo fora, está sendo desperdiçado. Então, você precisa utilizar um inversor que consiga absorver todos esses 15 amperes. Então, a tendência do mercado hoje em módulos acima de 500 watts é de ter amperagem ali, corrente de trabalho do módulo de 13 a 15, e às vezes mais do que isso, 17, 18 amperes. Então, os inversores HT da GDUI, eles suportam 15 amperes por entrada de string, então são totalmente compatíveis com esse tipo de módulo. E quando a gente trabalha com módulos de corrente ainda mais alta, como eu falei para vocês, de 17, 18, o inversor da GDUI não conseguiria atender, então, porque ele é 15 amperes por entrada. Nesse caso, a gente consegue, sim, ainda utilizar um módulo de 17, 18, até 20 amperes, utilizando somente uma entrada de cada MPPT do inversor. Na verdade, o limite de corrente de entrada, ele é por MPPT e não por string. Então, esses inversores têm 12 MPPTs e 2 entradas por MPPT. E o limite é 30 amperes por MPPT. Por isso que a gente diz, então, que seriam mais ou menos 15 por string. E como é 30 por MPPT, a gente tem 2 entradas, seriam mais ou menos 15 por string. Mas se a gente vai usar um módulo de 17 ou de 18 amperes, a gente pode usar só uma entrada de cada MPPT, fazer só uma string única em cada entrada, então ficar dentro do limite de corrente do MPPT. Se a gente colocar um módulo, uma string de 18 amperes e uma só entrada do MPPT, ainda vai ficar dentro do limite de 30 amperes e a gente ainda consegue carregar o inversor, mesmo deixando uma entrada de cada MPPT vazia, ao máximo. Então a gente consegue ter até um sobrecarregamento CC utilizando o módulo dessa forma. Então, os módulos de potências mais altas, normalmente são módulos bifaciais. Então, o módulo bifacial, qual que é a diferença dele para um módulo convencional? Isso depois o Tony pode explicar com mais detalhes, ele é especialista na questão dos módulos, mas basicamente o módulo bifacial absorve energia tanto pela parte frontal do módulo quanto pela parte traseira, aquela luz solar que reflete na superfície e bate na parte traseira do módulo, ele também absorve, então ele vai ter uma potência maior, ele tem uma eficiência maior, tem uma potência maior, então ele tende a ter uma corrente de trabalho também maior. Então a gente pode ver aqui que módulos bifaciais podem ter um ganho aí de até 20%, tanto em potência quanto em corrente de trabalho. E o inversor precisa ser capaz de absorver essa corrente, senão essa energia vai ser desperdiçada. O inversor pode até funcionar com uma corrente ali acima do MPPT, mas a energia estaria sendo desperdiçada. Então, o ideal é ter um inversor que consiga absorver toda a corrente dos módulos, principalmente quando a gente fala em sistemas de grande porte, utility scale. Então, qualquer ampere ou qualquer desperdício, qualquer 0,5% de perda que a gente tenha no sistema desse porte, vai ser um prejuízo financeiro gigantesco. Então, o inversor aqui da GDUI consegue absorver até 30 amperes por MPPT ou 15 por string. Então, ainda nesse tipo de aplicação de grande porte, normalmente se utilizam trackers solares, um rastreador, então, do Sol, né? O Sol durante o dia ele vai se deslocando e os módulos vão ser, então, movimentados de acordo com o deslocamento do Sol. Então, o inversor HT
da GUDUI, ele tem uma fonte de alimentação para o tracker, então ele pode se alimentar, o tracker pode se alimentar de energia CA através do inversor, assim como ele pode se comunicar com o inversor através de comunicação RS-485. Então o inversor pode tanto trocar informação de uma comunicação com o tracker solar, quanto alimentar o tracker solar com energia em corrente alternada. Projetos flutuantes também são muito comuns nesse tipo de potência de sistema. Talvez no Brasil isso aqui ainda esteja iniciando, mas lá fora, principalmente na China, é muito comum projetos flutuantes e tem algumas observações, alguns pontos que a gente precisa se atentar quando a gente vai fazer um projeto flutuante. Um deles é a manutenção. Então a gente não pode espalhar os inversores num projeto flutuante, porque eles ficariam de forma de difícil acesso. Você teria que ir com um barco, com uma lancha, se deslocando até cada um dos inversores para fazer uma manutenção. Toda a questão de fiação também seria bastante complexa. Então, a solução para a GUDUI, nesse tipo de projeto flutuante de grande porte, é fazer uma instalação centralizada dos inversores. A gente coloca todos os inversores em um local centralizado, facilita a manutenção do sistema e reduz aí o custo de cabeamento, principalmente cabeamento CA. Então, os inversores para esse tipo de aplicação em projeto flutuante, eles precisam ter certas proteções, principalmente contra corrosão e contra umidade. Então, os inversores da linha HT da GUDUI, eles têm proteção contra corrosão do nível C5 e tem proteção IP66, classe de proteção IP66, então eles são totalmente lacrados contra umidade e poderiam ficar instalados, inclusive, até debaixo de chuva. Então, o inversor IP66 poderia trabalhar até debaixo de chuva. Assim como ele tem um recurso opcional interno de recuperação de PID. Quando a gente tem um projeto flutuante, acontece uma degradação dos módulos fotovoltaicos, que a gente chama de PID, muito acentuada. Então, o módulo começa a perder eficiência ali para uma fuga de corrente do módulo, e o inversor pode, de certa forma, minimizar esse problema que acontece com o módulo. Então, o inversor da GUDUI tem como opcional um dispositivo de recuperação de PID, ele vai manter uma tensão durante a noite, quando o inversor não está trabalhando, entre o negativo das strings e o terra, para evitar que o PID aconteça e para recuperar o PID que aconteceu no módulo durante o dia. Então, isso torna ainda o inversor mais compatível com esse tipo de projeto flutuante. Então, ele consegue até restaurar o PID em 99% nos módulos. Projetos em montanhas, a grande questão quando se faz um projeto em montanha, também não é muito comum no Brasil, mas quando se faz um projeto em montanha é a questão dos MPPTs. A gente tem diferentes águas ali, digamos, na montanha, então tem diferentes inclinações das strings com relação ao sol, e a gente tem diferentes aspectos que podem bloquear o sol que chega nos módulos. Então, o inversor, para ter um desempenho interessante num tipo de projeto desse tipo, ele precisa ter múltiplos MPPTs. Então, você consegue aumentar a eficiência do sistema. E quando a gente compara aqui uma solução num sistema de 3.5 megas com um inversor central, a gente pode ver que um inversor de 250 kW da GUDUI, um inversor string, comparado com o inversor central, ele tem um ganho aqui de até 0,2, 0,3%. Então, parece pouco, 0,2, 0,3%, mas se a gente colocar no papel e calcular o quanto isso equivale financeiramente, é uma fortuna. A gente tem que lembrar que aqui a gente está falando de um projeto de 3,5 megas. Então, esse tipo de aplicação, assim como uma aplicação em solo convencional, quanto mais MPPTs você tiver, quanto mais você fragmentar o seu arranjo fotovoltaico, maior vai ser o desempenho, maior vai ser a geração do teu sistema. Então, os inversores da GUDUI, da linha HT, que vai de 100 a 250 kW, possuem de 10 a 12 MPPTs. Só o inversor de 100 kW que tem 10 MPPTs, todos os outros, que vão ser 110, 120, 136, 225 e 250 kW, todos esses têm 12 MPPTs. Só o de 100 que tem 10 MPPTs. Então, esses inversores também são capazes de fazer um diagnóstico de curva IV, então, ali um diagnóstico de corrente e tensão das strings. Então, eles têm um sensor tanto de corrente quanto de tensão por string, e é possível, então, via software, fazer um cálculo e fazer um diagnóstico de curva IV, comparar o dado teórico que você lê de uma estação climática que está conectada ao sistema, com o dado que você está lendo real das strings nos inversores. Então, você pode calcular, através dos dados da estação climática,
qual seria a corrente e a tensão esperada de cada string, você compara com o que o inversor está lendo, e dessa forma você consegue identificar um possível problema nas strings, nos módulos, e facilita então esse diagnóstico. De forma mais fácil você consegue identificar e corrigir qualquer tipo de problema dessa forma. Então isso é compatível com esses inversores, assim como o sistema de monitoramento da Arduino consegue informar esses problemas, essas falhas que podem acontecer em cada string, e pode fazer um relatório completo através do SIMS, que é o sistema de monitoramento da Arduino, indicando quais são os pontos que devem ser corrigidos. Onde você tem um sistema, então, com 300 inversores, você vai ter lá mais de 1000 strings. Então, para você identificar qual string está com problema, sem ter esse tipo de monitoramento, esse tipo de função, é muito complicado. Manualmente, você levaria até dias para identificar um possível problema em uma string num projeto com 10, 20 ou até 300 inversores. Então, você tendo isso no sistema de monitoramento, ele te gera um relatório, é muito mais fácil de identificar o problema, você vai direto na string que está com problema e fica fácil de resolver qualquer tipo de problema que está acontecendo nos módulos. Então, esses inversores também podem ser aplicados em sistemas comerciais e industriais. Nesse tipo de aplicação, a proteção do sistema é muito interessante, é muito importante. Os inversores da linha HT possuem DPS tanto CC quanto CA já integrados ao inversor, não é nenhum opcional, já vem de fábrica na versão padrão do inversor. Tem DPS tipo 2 também na placa de comunicação, para evitar que um surto venha pelo cabo de comunicação e afete o inversor e o sistema. Também é possível fazer uma função, uma conexão cabeada de desligamento remoto ao inversor. Então, você pode conectar os inversores a um botão de emergência via cabo RS485 e, num caso de alguma emergência, apertando o botão, isso vai cortar a tensão CA dos inversores, vai fazer com que eles se desliguem e deixem de gerar energia, e no possível caso de acidente você previne, no possível caso de emergência você previne então um acidente futuro. Assim como é uma opção, uma função opcional dos inversores, a detecção de arco, corrente contínua. Então, os inversores vão fazer um monitoramento das strings. A partir do momento que ele identificar que existe um arco nas strings, ou entre um conector de um módulo com outro, ou entre um conector de um módulo com o inversor vai identificar aquele arco, vai se desligar também para evitar um incêndio, para evitar um acidente. E também tem, como opcional, o sensor de detecção de temperatura no terminal CA. Então, isso é muito comum de acontecer nas instalações fotovoltaicas aqui no Brasil. Às vezes o pessoal não aperta bem o cabo CA, não conecta bem o cabo CA no inversor, começa a derreter, começa a esquentar um pouco, começa a derreter, pode causar até um incêndio. Então, o inversor vai ter um sensor de temperatura no terminal CA. A partir do momento que ele identificar que a temperatura está acima do limite adequado, ele vai se desligar, vai acusar um erro e vai evitar, então, um acidente ou um incêndio. Então, instalações em projetos, em telhado, isso é muito importante, pessoal, essa questão da segurança, principalmente detecção de arco, detecção de temperatura. Então, quando a gente tem um projeto em telhado, qualquer faísca ali, se tiver algum material inflamável no telhado, qualquer faísca pode causar um incêndio. A gente tem exemplos em outros países, principalmente de incêndios em supermercados, em pavilhões, por conta de um arco que aconteceu no telhado e que ninguém identificou. Então, o inversor tendo essa proteção, ele vai não só proteger o inversor e o sistema, como toda a propriedade, todo o estabelecimento. Então, demais características do inversor HT da Arduino. O resfriamento, então, é feito por ventoinhas. Então, para o inversor conseguir manter uma eficiência de alto nível, eficiência máxima do inversor, ele precisa trabalhar frio. Aqui no Brasil, a gente tem temperaturas ambientes aí de 30, 35, às vezes 40 graus Celsius. Se o inversor não tem um resfriamento adequado, ele vai entrar em derating, que a gente chama, ele vai perder eficiência devido à sobretemperatura e vai gerar menos energia, então um prejuízo, assim não vai afetar a vida útil do inversor. Então, o ideal é que o inversor tenha um sistema de resfriamento eficiente para prolongar a vida útil dele e para evitar uma perda de desempenho do sistema. Então, os inversores HT contam com 6 ventoinhas. Aqui a gente tem uma imagem ilustrando a forma de resfriamento. Então, as ventoinhas, na verdade, jogam ar de baixo para cima no dissipador de calor do inversor, aumentando a troca de calor entre o dissipador e o ambiente e aumentando, então, o resfriamento. A ventoinha, ela aumenta o resfriamento do inversor, ele aguenta até 45 graus Celsius de temperatura ambiente, sem perder eficiência, sem afetar, então, a vida útil do inversor. Se a gente tivesse um inversor desse porte sem ventoinha, com certeza ele ia esquentar muito e ele poderia perder aí
a eficiência a partir de 30 graus Celsius de temperatura ambiente. Então, 30 a 35 graus Celsius ele entraria em derating, começaria a perder a eficiência, sendo um desperdício aí de energia e de geração do sistema fotovoltaico. Então, são ventoinhas industriais de altíssima qualidade. Com certeza, se tiver a vida útil da ventoinha é muito maior do que a do inversor. Se tiver qualquer tipo de manutenção a ser feita, uma troca de ventoinha é muito simples. Você pode simplesmente desparafusar a ventoinha, trocar a ventoinha, parafusar novamente. É simples, não precisa abrir o inversor, não precisa ser enviado para o fabricante fazer a manutenção, nem enviar um técnico da GUI para fazer manutenção para uma troca de ventoinha. O próprio operador do sistema, o instalador, pode trocar a ventoinha. Se der algum tipo de manutenção na ventoinha, é fácil de resolver, é simples. O inversor também acusa um erro, avisa no sistema de monitoramento, não tem problema nenhum. Questão da performance de geração, aqui a gente cita a questão do oversize CC, então sobredimensionamento CC. Para um inversor de 250 kW, por exemplo, a gente consegue colocar até 300 kW em módulos no inversor. Então, a gente aumenta a capacidade de produção do sistema. Então, a gente tem ali um sobredimensionamento de 20% para um inversor de 250 kW. Comparado com um inversor que não tenha essa capacidade de sobredimensionamento, você vai ter um desempenho muito maior. Para os inversores de menor porte, ali de 100, 120, 110 kW, essa capacidade de oversize ainda é maior, você consegue chegar a 50%. Eles ainda têm uma função de injeção de reativo à noite na rede da concessionária, então para compensar o fator de potência. Então, durante a noite, o inversor pode injetar energia reativa na rede da concessionária, evitando, então, algum tipo de punição por questão de consumo de reativo. O inversor pode corrigir, fazer a correção do fator de potência. Para a comunicação desses inversores, então eles podem se comunicar através da porta USB com módulos Wi-Fi, comunicação Wi-Fi que a gente vê no mercado, bem convencional, comunicação LAN, que seria um cabo de rede, e a comunicação via 4G, que seria um módulo de comunicação com chip de celular inserido nele, e ali o inversor vai mandar a informação para o sistema via 4G, internet 4G. A gente pode conectar também o inversor a um computador via cabo USB, para fazer atualização de firmware, para extrair dados de geração do inversor, assim como a gente pode atualizar esse inversor com um dispositivo, um pendrive, digamos assim, dispositivo USB. A gente coloca o firmware do inversor nesse USB, pluga ele no inversor e automaticamente ele vai fazer a atualização de firmware, não precisando aí de um software ou qualquer tipo de interação com o computador. Então, esse tipo de comunicação funciona nos inversores de 100 a 136 kW. Para os inversores de 225 e 250, eles só vão se comunicar ou via cabo RS485, então a gente vai conectar um cabo RS485 no inversor ou em vários inversores, depois a gente conecta num datalogger ou numa caixa inteligente da GUI para fazer a comunicação dele cabeada. Então, os inversores de 225 e 250 não trabalham com comunicação via porta USB, somente cabeado via RS485 ou via comunicação PLC. Comunicação PLC é feita pelos próprios cabos, os próprios fios CA, próprio cabeamento CA, vai transmitir dados de comunicação. Então, os inversores vão se comunicar entre si, assim como uma caixa inteligente da GUI, que tem um datalogger, e a fiação CA. E nisso você pode também instalar uma estação climática, como eu citei anteriormente, é compatível com o datalogger da GUI, assim como utilizar uma API para extrair os dados do servidor da GUI e usar uma plataforma de terceiro para fazer monitoramento do inversor. Se você tiver inversores de diferentes marcas numa mesma planta, você consegue monitorar usando uma plataforma customizada de terceiro. Então, via API você consegue fazer isso e via hardware também, usando um dispositivo, um datalogger de outro fabricante ou de outro fornecedor desse tipo de sistema de monitoramento. Você conecta o inversor via RS485, se tiver um protocolo Modbus de comunicação, ele é compatível, você consegue monitorar num servidor de terceiro. Assim como é possível fazer um sistema SCADA. Nesse tipo de projeto, normalmente se utiliza um sistema SCADA, então utilizando um datalogger ou uma caixa inteligente da GUI, você consegue ser compatível com o sistema SCADA, montar um sistema SCADA e fazer monitoramento de toda a usina. Esses inversores também têm características de proteção abrangentes, então eles têm alguns componentes do inversor redundantes, então se algum componente titular do inversor falha, tem um componente reserva que assume,
O inversor, mesmo tendo uma falha de componente, ele consegue continuar funcionando, aumentando então a vida útil do inversor. Isso acontece tanto para os relés CA quanto para o processador, digamos assim, do inversor. Ele tem dois, o titular e o reserva. Assim como toda a questão de monitoramento e operação, manutenção dos inversores é simplificado, todas essas funções que eu já mostrei para vocês antes.